Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como eu passei no concurso para defensor público do Rio Grande do Sul com 23 anos de idade e ainda durante a faculdade de Direito? Essa é uma pergunta que eu ouço bastante. Muitos me perguntam como eu passei nesse concurso ainda na faculdade, durante o 8º, 9º e 10º semestres de Direito. E outros perguntam por que eu pedi exoneração do cargo de defensor público para advogar. Sobre essa segunda questão, eu já escrevi um texto que está no meu site, evinistalon.com, falando detalhadamente sobre esse assunto. E o link dá para você acessar pela descrição deste vídeo. Mas, sobre a primeira parte, eu quero fazer algumas considerações aqui. Como eu passei nesse concurso quando eu ainda tinha 23 anos, como eu fui aprovado, tomei posse com 23 anos, mas na verdade comecei o concurso antes de 23 anos, no 8º semestre da faculdade ainda, nem tinha terminado a faculdade e já tinha passado em todas as fases do concurso e estava aguardando a nomeação e a posse nesse cargo. Bom, primeira coisa é que eu não quero fazer juízo de valor sobre concurso público. Como alguns que me acompanham sabem, eu pedi exoneração do cargo, não conseguiria hoje me dedicar à atividade pública, não conseguiria ser servidor público, agente público, não incentivo meus amigos a fazerem concurso público pelas limitações estatais, pela limitação da remuneração, pela necessidade de ficar preso em determinada cidade ou em determinado estado, pela falta de liberdade, pela questão referente a uma remuneração pelo tempo dedicado e não pelo resultado que se obtém, mas de qualquer forma, aqui não é para fazer um juízo de valor. É a minha opinião, eu hoje não faria concurso, obviamente, não indico que os meus alunos façam concurso, sempre incentivo a advocacia, a docência ou outra forma de empreendedorismo dentro do direito, mas eu sei que muitos que me acompanham tem vocação, e é isso que eu acredito. Acredito que concurso público é para quem tem vocação. Quer ser juiz, quer ser delegado, quer ser promotor, quer ser defensor, quer ser advogado da União, procurador, perfeito, desde que se tenha vocação. Ir apenas pelo status, pela remuneração, em algum momento vai gerar uma frustração, e é por isso que eu indico novamente que somente faça concurso quem tem a vocação. Dá para conseguir essas mesmas vantagens de outra forma na iniciativa privada, estabilidade e tudo mais. Mas aqui não é o foco deste vídeo. Eu quero apenas trazer algumas experiências que eu tive nesse concurso em que eu passei para defensor público. Foi o primeiro concurso que eu fiz na vida. Antes disso eu tinha feito 2 provas de estágio do Ministério Público Federal, passei nas 2 provas em primeiro lugar, passei, salvo engano, no 4º semestre da faculdade, em primeiro lugar no MPF, só podia tomar posse no estágio no 5º semestre, e depois passei novamente quando já estava no 7º ou 8º semestre da faculdade, e novamente em primeiro lugar. E depois disso eu fiz o concurso para defensor público. Não fiz concurso para técnico, analista, nada antes disso. E a minha experiência me trouxe algumas lições. Durante toda a faculdade eu pensava no que eu precisaria fazer para passar nesse concurso. Eu tive um professor que havia passado em 2 fases, 1 ou 2 fases, durante a faculdade, no concurso de defensor público do Rio de Janeiro, que é o meu estado. Ele havia passado, salvo engano, na prova objetiva e também na dissertativa. Aí se formou e depois fez prova oral, de títulos e tudo mais, e tomou posse cerca de 6, 8 meses depois de formado. Eu pretendia, depois de conhecer esse professor, eu pretendia ir além. Eu pretendia passar no concurso integralmente durante a faculdade e até adiantar a formatura para tomar posse, que foi o que de fato eu fiz. Eu passei em todo o concurso durante a faculdade, tomei posse de forma um pouco antecipada antes de fazer uma formatura. Eu não tive formatura na faculdade, foi formatura de gabinete, fiz todas as provas da faculdade em determinado dia, comecei de manhã, terminei tarde da noite e fiz todas as provas para conseguir
colar grau e tomar posse no cargo de defensor público. Já estava aprovado no exame da OAB também, o que facilitou bastante essa transição. Mas o que eu quero falar neste vídeo não são fórmulas mágicas, eu não acredito em fórmula mágica, é apenas o que eu fiz, que pode estar certo ou pode estar errado. Aí cada um vai fazer o seu juízo de valor e aplicar ou não o que eu estou falando. Não acredito em fórmula mágica que diz que você tem que estudar tanto tempo assim, tanto tempo de tal jeito, depois faz tantas questões, depois faz tal coisa. Isso para mim, com todo respeito, não é verdade, porque enquanto eu estou falando aqui, eu sei que tem alguns que estão olhando este vídeo que ainda não passaram em nenhuma prova objetiva, nem atingiram a metade necessária para passar numa prova objetiva, para se classificar. Outros já passaram em prova objetiva, outros estão quase, outros já até passaram em prova dissertativa, talvez estejam numa fase oral de concurso público. E há pessoas em todos os níveis, e seria impossível criar uma regra, uma fórmula, um método infalível para contemplar aquele que está lá no início, que não conseguiu nem chegar perto de passar numa prova objetiva, e aquele que já está indo para uma prova oral muito bem. Isso não dá para criar essa regra, e por isso que aqui são apenas as minhas experiências, o que eu fiz. Para começar, eu quero destacar o apoio familiar. Esse ponto às vezes é muito negligenciado, porque quando se fala em concurso público, se pensa no isolamento. E de fato eu me isolei bastante, como eu já vou falar, mas eu tive um grande apoio familiar. Não é o apoio do tipo ter pais que são servidores, estudiosos ou alguma coisa assim. Como eu já falei em outros vídeos, o meu pai, a minha mãe estudou apenas por 2 anos, a vida inteira. Meu pai estudou também por 2, não por 2 anos, mas por 2 meses. Nunca exerceram nenhum cargo público, não sabem como funciona o funcionalismo público e, portanto, também não têm nenhuma formação, nem chegaram na metade do ensino fundamental. Mas mesmo assim eu sempre tive muito apoio. Quer estudar? Vai estudar, deixa ele em silêncio ali na mesa, ninguém fala com ele, desde novo. E foi assim durante o meu período na faculdade em que eu estudei para concurso. Eu morava numa cidade, meus pais moravam em outra, e quando estava chegando o concurso, eu falava que eu precisaria estudar muito, eles entenderam e eu cheguei a ficar 2 meses sem ir na cidade deles, sendo que era uma pequena distância, de 70 quilômetros, mas entenderam muito bem e deu certo para ser aprovado, obviamente. E eu me lembro que até teve um fato curioso para que vocês consigam entender a questão do apoio familiar, mas não aquele apoio de ter alguém que é do direito na família. Meus pais não entendem muito bem até hoje o que eu fiz. Passar no concurso de defensor público, eu tentava explicar o que era um defensor público, o que faz o defensor público, não entendem muito bem ainda, como não entendem muita coisa que eu faço hoje na docência, enfim. E eu me lembro que quando eu fui aprovado no concurso, tinha acabado tudo, acabei todas as fases e agora não tinha como voltar atrás, já estava aprovado. Eles fizeram um churrasco. E nesse churrasco eu me lembro de um amigo do meu pai me dando os parabéns, você foi aprovado, que sensacional, agora vai ser defensor público então. E meu pai, que nunca entendeu muito bem essas questões sobre estudos, chegou para ele e disse: ser aprovado, virar defensor público não é nada. O incrível é que ele nunca perdeu de ano. Isso daí foi muito curioso e demonstra muito bem como eles não entendiam muito bem a proporção do que estava sendo feito. A proporção de passar num concurso público tão bom como esse de defensor público. Para meu pai, valia muito mais nunca ter perdido de ano do que passar num concurso público ainda durante a faculdade. E aí isso já demonstra que eu tive o apoio familiar, mas não o entendimento. Eles queriam apoiar, queriam estar do meu lado, queriam que eu estudasse de fato e fizesse o que eu quisesse, mas não entendendo muito bem. Não precisa ter aquela compreensão. Você não precisa, se você vai fazer concurso público, aqui fica a minha dica, você não precisa explicar para os seus pais, para os seus familiares muito bem, detalhadamente cada coisa. Você apenas tem que pedir esse respeito, que eles compreendam que você vai estudar, que vai se isolar em alguns momentos, que vai ficar de fora de algumas coisas e que eles apoiem.
mesmo que não entendam o que você está fazendo muito bem. Qual é a diferença? Eu nunca precisei explicar para os meus pais qual era a diferença entre uma prova oral e uma prova de tribuna. E muitos que estão vendo esse vídeo talvez nem saibam. E não tem problema, eles não precisaram aprender sobre isso, mas apoiaram do mesmo jeito. Outro apoio familiar que eu tive também foi da minha hoje esposa, que na época era namorada, e naquele momento ela entendeu muito bem. Eu fiquei a faculdade inteira, e a gente já namorava naquela época, eu fiquei a faculdade inteira estudando, sem um foco em um concurso público, mas apenas estudando. E quando chegou o momento de fazer o concurso público, saiu essa prova de defensor público do Rio Grande do Sul, que é o estado dela, e era uma prova muito boa, as datas eram boas. Ela me apoiou totalmente e ficou do meu lado dando muito apoio em todo momento. Chegou o momento que eu estava sabendo tudo, e isso até é um pouco de prepotência, mas quando você estuda muito para concurso, você sabe tudo, sabe a opinião de todos os autores, tudo que está na lei, todos os prazos, tudo perfeitamente. Mas eu estava um pouco até frágil emocionalmente, pela grande tensão daquele momento, avaliação o tempo todo, e aí viaja para um lugar, fica no hotel, era muito complicado. E depois de passar na prova objetiva e na prova dissertativa, tinha a parte de entrega de documentos, e eu já estava morrendo de medo da prova oral, que estava chegando. A prova oral ia chegar, tinha o exame, aquela prova, o teste psicotécnico, entrevista com os examinadores, exame de vida regressa e também essa parte de entrega de documentos, que para todo mundo era apenas uma formalidade. Só que muitos documentos eu estava tendo dificuldade. E especificamente sobre documento militar estadual, eu não estava entendendo muito bem o que deveria fazer. Em determinado momento, todo mundo enviando e-mail para a banca, para os examinadores e tal, para a comissão do concurso, e demorava um pouco para responder. Eu já tinha uma passagem para entregar os documentos pessoalmente em Porto Alegre, e estava faltando um documento. Me responderam na véspera da passagem, do momento que eu viajaria, dizendo que estava faltando um documento, que faltaria um documento, que mesmo não tendo servido ao Exército, eu deveria ir em determinado órgão militar estadual, pegar uma certidão, e eu pesquisei na internet, isso ainda demorava 15 dias para ficar pronto. Depois que se pede, demora 15 dias para ficar pronto no Rio de Janeiro. Talvez tenha mudado agora. Aquilo me deu uma grande tensão. Fiquei muito nervoso. Eu tinha uma passagem, eu recebi o e-mail, por exemplo, 9 horas da manhã de um dia, e no outro dia eu tinha a passagem saindo do Rio de Janeiro 2 horas da tarde. Não daria tempo de ir até a capital, Rio de Janeiro. Eu sou do interior, nasci no interior do Rio de Janeiro, fui criado lá, estava lá no momento do concurso. Não daria para ir até o Rio de Janeiro, pedir, esperar 15 dias para depois ir entregar o documento. Eu perderia o prazo. E aí tudo que eu fiz de prova objetiva, dissertativa, seria jogado fora. Eu fiquei desesperado, resolvi que não ia fazer esse concurso mais, e tá bom, não quero isso mais, já não aguento mais fazer prova e tal, ia cancelar a passagem e tudo mais. E aí, a minha hoje esposa, que na época era namorada, que deu todo o apoio. Me fez ir até o Rio de Janeiro naquele dia, chegar cedo lá, fui o primeiro a chegar no órgão, expliquei toda a situação, falaram que eu tinha que pagar uma guia lá não sei onde, na comunidade e tal. Eu todo de terno, fui até lá para pagar uma guia no banco, voltei e me deram o documento no dia, cheguei no aeroporto em cima da hora e viajei e entreguei o documento. Mas eu não faria isso se não tivesse esse apoio. É o apoio de alguém que está do seu lado, vendo tudo de fora. Alguém que não está estudando como você, que está estudando para aquela prova. Alguém que está vendo e consegue chegar e falar, calma, faz isso, se der errado, pelo menos você fez. E isso é muito importante. Precisa desse apoio familiar também, se você vai fazer concurso público. Eu tive e funcionou muito bem nesse momento. Durante toda a faculdade, eu antecipei meus estudos. E aqui, essa dica pode servir para quem ainda está na faculdade. Eu tive a sorte de conhecer aquele professor que eu falei antes no 2º semestre da faculdade. Foi o professor de Direito Penal 1, que curiosamente foi a primeira disciplina que eu dei aula na graduação logo depois.
como titular. Antes eu dei aula como substituto em administrativo. E não tenho muito orgulho disso porque eu não entendo tanto de administrativo. Mas de qualquer forma, esse professor, quando ele falava sobre como ele passou no concurso, nas primeiras fases durante a faculdade, aquilo me incentivou. E no primeiro semestre eu já estava estudando bastante. No segundo semestre eu tomei uma decisão. Eu vou olhar tudo que eu terei daqui para frente na faculdade a partir de agora. E aí, no segundo semestre, eu já estava lendo disciplinas de processo penal, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito de família, sucessões, tudo isso que eu iria estudar na faculdade apenas no último ano. Mas no segundo semestre eu já estava estudando. Comecei estudando pela lei, a lei seca mesmo, peguei o Código Penal, li totalmente, peguei o Código de Processo Penal, li totalmente, fiz isso com a Constituição, com o Código Civil nem se fala, enorme, e eu li e marquei detalhadamente tudo, também a legislação especial de direito administrativo, enfim, estudei tudo pela lei. Eu acredito que no segundo e no terceiro semestres da faculdade eu já havia lido a legislação que eu olharia na faculdade, estudaria na faculdade nos últimos anos da faculdade. Então, essas disciplinas de processo penal que eu tive no último ano da faculdade, no penúltimo ano, por aí, eu já havia estudado no segundo semestre a legislação inteira. Já havia estudado toda a legislação nesse início do segundo semestre, terceiro semestre da faculdade. E aquilo foi me servindo muito bem, porque eu peguei essa base e não esperei os professores, porque o ritmo da faculdade seria lento. Ora, o ritmo da faculdade é um professor chega e te dá aula durante 4 horas num dia. Se você quer estudar 16 horas por dia, por exemplo, se alguém tiver disposição para isso, você consegue ver em um dia o que o professor fala em 4 dias. E lendo, você consegue avançar muito mais do que ouvindo o professor falar. Porque lendo a legislação em 4 horas, você avança muito mais que o professor falando durante 4 horas, dando exemplo, repete, faz pausa, bebe água, dá um exemplo, vem alguém para fazer um comunicado na sala, tem um intervalo e por aí vai. Então eu resolvi adiantar. Eu li a legislação em primeiro lugar, legislação de todas as disciplinas. Depois, uma doutrina muito mais leve, eu li livros menores, mais enxutos, e aí sinopses da Saraiva, por exemplo, não sei se ainda existe, mas na época eu li isso para ter a base inicial. É óbvio que você pode ler isso para começar, mas não para o resto da vida, porque aí vai faltar um pouco de profundidade. Mas para começar, para ter a visão geral, eu li a legislação, eu li as sinopses da Saraiva, outros materiais, tinha uma coleção de tópicos da Lumen Iuris também, que era muito boa. Eu li esses livros menores, sem muito apego à filosofia, sem muito apego à profundidade. Depois que eu peguei essa base, então eu já sabia a lei e sabia essa doutrina mais básica que não está na lei. Alguns conceitos, as características, os princípios não estão na lei. Claramente. Então, eu li essa doutrina mais básica e depois avancei para uma doutrina muito mais pesada. E chegou o momento em que, constitucional, por exemplo, eu li a Constituição, peguei a base da Constituição toda, depois eu comecei a ler livros mais básicos, enxutos, sobre a Constituição, que falavam sobre a classificação das constituições e tudo mais, e depois avancei para livros que tratavam de princípios em 5, 10 páginas, cada princípio. Gilmar Mendes, por exemplo, ou o Barroso, ou o Tavares, outros livros que fossem muito pesados. O Ingo Sarlet, eu peguei esses livros e comecei a estudar com mais força agora, porque eu já tinha a base da lei, tinha a base da doutrina mais básica, para ter uma visão geral, e agora eu podia aprofundar em determinados temas. Controle de constitucionalidade, por exemplo, em constitucional. Aprofundei bastante em 3 livros, mais ou menos, até pegar toda a base, a diferença dos sistemas, a forma como ocorre o controle incidental, exemplos, julgados mais importantes e tudo mais. Nesse momento de profundidade. Então,
Basicamente, a minha forma de estudar de forma abstrata, antes de ter um edital para o concurso, foi assim. Eu li a legislação, li em seguida uma doutrina mais básica que deu de forma mais célere o conhecimento, e eu não recomendo que se fique nisso para sempre, e depois avancei para uma doutrina mais complexa e nunca mais precisei ver aquela doutrina mais básica. Depois de você ter essa visão panorâmica, não precisa retornar até ela. Durante a faculdade também, eu vejo que eu ainda não estou falando do momento do concurso, estou falando da preparação na faculdade. Durante a faculdade eu tive momentos mais radicais, alguns momentos de realmente uma visão extrema dos estudos, de deixar de fazer muitas coisas, de ficar obcecado, realmente obcecado pelos estudos. E eu não recomendo que ninguém faça isso. Eu tive momentos, muitos momentos na faculdade, que eu trabalhei, que eu fiz estágio, que eu fiz pesquisas. Durante muito tempo eu trabalhei com meu pai durante o meu período de faculdade, eu diria aí uns 3 anos, trabalhei com meu pai durante a faculdade e trabalhava antes e depois da faculdade, antes e depois do momento de aula. Quando eu estudava de manhã, por exemplo, eu trabalhava com meu pai das 6 até 7h30, 8 horas, ia para a faculdade, saía da aula e voltava para o trabalho, almoçava no trabalho e ficava até 8, 9, às vezes 10 horas da noite, sem limitação de tempo. É lógico que no trabalho eu estudava bastante também, mas eu passei muito tempo na faculdade, eu diria 60% do meu tempo de faculdade trabalhando também, trabalhando e estudando. Passei muito tempo fazendo estágio. Eu fui conciliador durante um tempo, eu fiz estágio, conciliador do Juizado Especial Cível, eu fiz estágio no Ministério Público Federal 2 vezes, eu me dediquei a pesquisas também, que eu acho que me deu uma boa base, eu fiz parte, mesmo na graduação, de um grupo de pesquisa do mestrado e do doutorado da faculdade, debatendo com grandes professores, e aquilo me deu uma grande base para pensar de uma forma um pouco mais crítica. Nada foi jogado em vão. Quando eu trabalhei, eu valorizava o tempo. Se eu sabia que eu tinha que trabalhar, se eu tinha meia hora para estudar, eu tinha que estudar aquele tempo, aqueles 30 minutos. Caso contrário, eu estava perdendo tempo e depois eu não conseguiria estudar mais. A mesma coisa no estágio. No estágio eu ficava somente até eu aprender tudo sobre a prática. Eu fiquei no Ministério Público Federal, acho que nas 2 vezes eu fiquei no máximo 4 meses cada vez que eu fiquei lá fazendo estágio. Fiquei 4 meses, peguei tudo de uma das procuradorias lá. Aprendi tudo sobre as operações, como funcionava a análise de inquérito, fazer uma denúncia e tal. Saí. E aí voltei depois e já atuei mais na área coletiva, de ação civil pública e tal. Entendi tudo e saí novamente depois de 4 meses. Não fiquei mais que o necessário para aprender a prática e para valorizar o meu tempo de estudo, já que naquela época eu pretendia fazer concurso público, um pouco por conta da pressão social, todo mundo diz que você tem que fazer concurso público, eu acabei ficando menos tempo em estágios e me dedicando mais ao estudo. Mas eu tive períodos radicais, mesmo com isso que eu falei, trabalhando, fazendo estágio, pesquisas. Quando eu só estudava, nos períodos em que eu só estudava, eu fui extremamente radical. E eu não recomendo isso, não recomendo que você faça, eu estou apenas falando o que eu fiz. É aquela velha história, eu não vou contar a piada, eu vou apenas dizer como a piada é suja. E aí você acaba contando a piada, de qualquer forma. Eu, durante a faculdade, fiquei muito tempo na biblioteca, quando não estava trabalhando. E naquele período que fiquei na biblioteca, eu chegava muito cedo e ficava até a hora da aula. Só saía da biblioteca para ir para a aula. E às vezes matava a aula para ficar na biblioteca também, quando a aula era ruim. E em algum momento eu queria ficar mais tempo na biblioteca. Bom, como ficava na faculdade o dia inteiro, tinha um restaurante na frente da faculdade e esse restaurante servia prato feito. Você pedia e demorava uns 30 minutos para chegar o almoço. Aquilo ficava me cansando. Eu queria estudar mais e não tinha mais tempo. Resultado,
parei de almoçar. Parei de almoçar porque tinha que ficar esperando 30 minutos para chegar o almoço e depois mais 20 minutos comendo, e aí eu precisava de mais tempo, parei de almoçar e comecei a levar biscoito para a faculdade, para a biblioteca. E aí eu já ganhava um pouco mais de tempo. Só que eu bebia muito café, bebia muita água. E quando se bebe muito café, muita água, muito líquido, você vai ao banheiro. Resultado, comecei a beber menos água e menos café para ir menos ao banheiro, para ficar mais tempo ali estudando. Eu fui extremamente radical. É óbvio que depois eu consegui perceber que não precisa ser tão extremo assim para conseguir estudar de forma produtiva. Vale mais a qualidade do que a quantidade de tempo. Mas em algum período eu passei por isso, eu enfrentei de tão obcecado que eu estava por estudar. Quanto a forma de estudo, outra coisa que me perguntam bastante. Eu fazia resumos, eu marcava com marca-texto, eu acreditava que eu tinha que facilitar o próximo estudo. Se eu estava lendo um livro agora, na próxima vez que eu lesse aquele livro, eu não deveria começar tudo do zero, ler todas as páginas de novo. Caso contrário, eu demoraria 50 anos para conseguir pegar todo o conteúdo. Então, eu li uma vez, marcando com marca-texto, ou fazia resumos digitados das principais partes. Em algum momento eu cheguei a fazer cartões de estudo, que eu nem sei se é assim que se fala hoje, fichas de estudo, anotadas à mão, com desenhos para lá, puxando seta para cá. Em outros momentos eu comecei a fazer de forma mais rápida. Vou digitar, e aí eu digitava o conteúdo, gerava o resumo, e aí em outro momento eu poderia estudar por esse resumo. Em outros momentos eu não queria digitar, eu queria aproveitar o que estava no livro. Eu passava marca-texto amarelo ali. Por quê? Porque quando eu lesse novamente aquele livro, eu não passaria os olhos em tudo. Eu iria olhar apenas a parte marcada, o marca-texto. E isso eu fiz durante bastante tempo. Hoje, a minha forma de estudar, que é uma forma mais para a prática da advocacia, para a docência, para escrever livro, é razoavelmente diferente, mas segue a mesma linha. Hoje eu faço fichamentos, faço banco de citações doutrinárias, marco com lápis para marcar mais rapidamente, deixar um espaço maior do que eu quero marcar. Mas quando eu estudava para concurso, eu marcava com marca-texto mesmo, para selecionar apenas as palavras mais importantes. Na minha aprovação nesse concurso, foi assim. No 8º período da faculdade, eu me inscrevi no concurso e fiz a prova objetiva. No 8º período da faculdade. Fiz a inscrição no concurso, saiu o edital, fiz a inscrição no concurso e passei na prova objetiva. No 9º semestre da faculdade, eu passei na prova dissertativa e estava chegando a prova oral. No 9º semestre eu também passei na fase de exame de vida regressa, a parte de documentos, exame psicotécnico, entrevista com os examinadores e tudo mais. E aí, quando foi para o 10º semestre, eu passei na prova oral, na prova de tribuna, entreguei os títulos e o concurso encerrou. Esse concurso foi um concurso longo, que envolvia prova objetiva, prova dissertativa, toda aquela parte intermediária do exame da sua vida, entrevista com os examinadores, entrega de documentos, exame psicotécnico, prova oral, prova de tribuna e também tinha a parte de títulos que era apenas para classificação. Eram 9 preocupações na minha vida, portanto, além da preocupação com a prática jurídica que eu vou falar mais adiante. Mas aí alguns já podem até estar perguntando, como você comprovou prática jurídica? Se você ainda estava na faculdade, como comprovou prática jurídica? Como saiu da faculdade e tomou posse? Uma observação importante aqui. Quando eu fiz esse concurso da Defensoria Pública, eles exigiam 2 anos de prática. E 2 anos que você poderia contar o período da faculdade. Não precisava ser um prazo de 2 anos após formado. Ou seja, eu aproveitei o período de conciliador, como no Juizado Especial Cível, o período de estágios no Ministério Público Federal e até mesmo o meu período de estágio obrigatório da faculdade no núcleo de prática jurídica. Eu somei os 2 anos assim.
Eu não tive 2 anos de prática depois de formado, antes de tomar a posse. Naquela época, o edital, a resolução, toda a legislação da Defensoria do Rio Grande do Sul, eu não sei se continua assim, acho que não, mas tudo dizia que poderia comprovar 2 anos de prática, poderia fazer o concurso mesmo sem prática, mesmo sem ter concluído a faculdade. Eu fiz, como eu de fato fiz, e precisaria, na posse, comprovar 2 anos de prática, valendo o tempo de estágio, de qualquer coisa que você fez durante a faculdade. Não é como no concurso para promotor, para juiz, que tem que comprovar 3 anos após a conclusão do curso de Direito. No meu caso, nesse concurso da Defensoria, precisava comprovar somente 2 anos, valendo o período anterior à conclusão do curso, quando não era bacharel em Direito, e, no caso, eles aceitaram até mesmo o meu período de estágio no núcleo de prática jurídica da faculdade. Outra coisa interessante que eu quero tratar aqui é que a minha inscrição no concurso foi no último dia. Eu não estava prevendo, vai sair o concurso da Defensoria do Rio Grande do Sul, vou começar a estudar para ela, saiu a resolução, agora eu estudo por essa resolução, abriu as inscrições, então já vou ler o edital, já vou me inscrever no primeiro dia. Não. Quando saiu o concurso, eu fui descobrir que esse concurso tinha sido aberto quando já estava pela metade o prazo de inscrição. E aí eu fiquei pensando se valia a pena fazer, se corria o risco de fazer o concurso e não passar, ou passar e não aceitarem o fato de eu ser ainda um estudante de direito, ou qualquer outra coisa. Fiquei pensando em 1000 problemas que poderiam ocorrer. Resultado, fui deixando e fiz a inscrição nesse concurso no último dia. No último dia de inscrição, eu me inscrevi e comecei a me preparar seguindo o edital. Eu tive basicamente 1 mês para estudar o edital, para revisar o edital inteiro e para estudar para esse edital. E aí, nesse 1 mês, eu li todo o edital, todo o conteúdo programático, entendi toda a prática daquele certame, como seria cada fase, quanto eu teria que acertar, a questão sobre grupos de disciplinas, se eu precisaria acertar um pouco em cada grupo, não zerar nenhuma disciplina e tudo mais. Eu comecei a estudar tudo isso com 1 mês, até a prova objetiva. Em 1 mês eu estudei todo o certame, como eram as fases, quantos passavam, quanto eu deveria acertar nessa prova objetiva para ter chances de passar para a segunda fase, qual era a média nos outros concursos da Defensoria pelo país, qual era a média na Defensoria do Rio Grande do Sul, esse era o 3º concurso da história, e eu comecei a estudar essa questão. E aí, nesse período de 30 dias, eu aprendi sobre o concurso e, ao mesmo tempo, estudei especificamente para a prova objetiva. Eu diria que eu estudei para concurso durante toda a faculdade, mas estudar propriamente para fazer a prova objetiva da Defensoria Pública, eu estudei apenas em 30 dias. Foi quando eu peguei o edital e li cada lei que eles cobravam, algumas leis, algumas resoluções, a legislação específica da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha lido nem a legislação da Defensoria Pública, a legislação federal, quem dirá a do Rio Grande do Sul. E eu tive esses 30 dias para entender o concurso e para ler toda essa legislação sobre cada ponto que cairia na prova. Eu consegui ler cada parte do conteúdo programático do concurso, cada parte que estava no edital. Falava que ia cair a lei do programa Minha Casa Minha Vida, a lei de registros públicos, a lei de tal coisa, a resolução tal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu li tudo isso, imprimi, passei um dia imprimindo e os outros dias lendo, marcando e revisando. E para não ficar grande aqui esse vídeo, eu vou fazer uma segunda parte na sequência sobre como foi a minha aprovação nesse concurso público. Eu vou falar especificamente como eu me preparei para cada fase. A prova objetiva teve um tipo de preparação, a prova dissertativa um outro tipo, a parte do exame da vida passada, de eventuais títulos, prova de tribuna, prova oral, tudo isso eu vou falar
num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desta primeira parte deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.